damas primeiro, Nara. Bom dia, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, obrigada pela inscrição. Um prazer estar aqui conversando sobre esse projeto, que é uma coisa incrível. Uhum. Isso é sempre bom a gente falar sobre o trabalho que a gente faz e estar com essas parcerias que a gente está em todas as esferas, né? Desde a parte administrativa desse evento, a parte artística, as pessoas da cidade estão participando conosco, que são uma grande parceria e gente muito talentosa e gente muito afim de fazer o evento. Isso é uma coisa muito importante nesse contexto todo, né? E falando em gente talentosa, nós vamos falar sobre o número de pessoas já que vão participar dessa peça. Mas antes, deixa eu dar bom dia pro Júlio Romero, que está aqui acompanhando a Nara, que é o diretor artístico deste evento, né? Primeiro, Júlio, parabéns aí pela iniciativa de vocês, né? Da Claque Produções, né? Da Claque, que é de Caxias e que já não é a primeira vez que vem a Guaíba realizar um grande espetáculo, né? Não é a primeira vez, né? Mas falando especificamente aí da peça, chama-se peça Paixão de Cristo, sim, que vai acontecer 17 e 18, sempre dá aquele friozinho na barriga quando vai organizar e produzir algo dessa magnitude? Júlio, bom dia, tudo bom? Bom dia, é um prazer estar aqui na rádio falando novamente com esse mega evento que está acontecendo aqui. Muito obrigado pelo convite. E o friozinho tá aqui, né? O friozinho tá aqui nesse momento, né? Verdade. Então, é um misto, assim, a emoção é muito grande, né? Desde o momento que você vai escolher os atores da audição, e aí você vê tudo se construindo aos pouquinhos, cenário chegando, luz acontecendo, a cena que você ensaiou dentro de uma sala se realizando ali na frente do cenário ao ar livre. Então vai dando aquele aperto gostoso no coração e a certeza que vai ser um grande espetáculo. Quando falaste um aperto gostoso, eu lembrei da cena, Nara, de ontem nós falávamos com a Lua do Rio. Sim. Que ela é a cenógrafa, e ela se emocionou no momento que nós falávamos, ela chorou. Sim. Essa emoção está no coração de todos vocês, Nara? Gente, tá... Tu já chorou muita ainda, emoção no coração da gente, tá... Emoção, tá... Frio, tá... apreensão, são muitas demandas, e isso põe a gente muito tenso. Ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz, né? Nós somos 3, 4 diretores, porque tem o Davi, que é o nosso grande maestro. O Davi Souza, né? O Davi Souza, que é o nosso grande maestro também. O Rubinho Oliveira. E na hora que a gente começa com esse trabalho, é muita coisa que acontece, né? Porque são muitas... É bastante tenso, porque são muitas coisas para administrar, tudo é muito grande, essas coisas elas precisam se realizar. Ô Júlio, e agora eu quero entrar no assunto que vai falar sobre a peça, que é Jesus Cristo, né? E vai retratar o momento que ele teve com a mulher a mulher da mulher samaritana, né? O Vila ao Poço, da mulher samaritana. Sim. Vai falar também vai contar quando ele esteve no Monte das Oliveiras. Sim. Quero que tu fale um pouco aqui pro ouvinte da Conexão sobre o que ele pode esperar de tudo que vai acontecer lá na quinta e na sexta-feira, essa história que vai contar a história do Jesus, perdão da redundância. O espetáculo foi todo gravado, né, na voz dos atores. E essa parte de dirigir os atores em cena, de tirar a emoção deles para passar dentro de um estúdio, também é muito emocionante. Te pega, porque de repente tu vê, ele alcançou aquela cena, ele conseguiu transmitir aquela cena e eu fiquei emocionado dentro do estúdio em alguns momentos, assim, deles estarem interpretando dentro do estúdio, né? E isso ao ar livre te pega muito, porque tu tá vendo ali a iluminação, a noite, o céu estrelado, o matadouro e a voz emocionante deles ali que eles interpretaram. Isso pega num conjunto e fica assim maravilhoso, fica muito bonito. E digo porque é uma das cenas que é o Sermão da Montanha, que ele tá lá no topo e estão todos os atores em volta dele, né? Depois tem a reza do Pai Nosso, que já o Pai Nosso já é maravilhoso, que tem um peso enorme dentro do espetáculo. E a cena da Samaritana também, que a iluminação ali a cereja do bolo em cima dessa cena, em várias cenas, a iluminação é a cereja do bolo.
Nós estamos encenando, né? Porque a gente está trazendo, na verdade, são as estações Sim. Da Via Sacra de Jesus, até né? a crucificação de Jesus. Tá, uma curiosidade aqui, então, não sei se pode dar spoiler, né? Nessa Via Sacra ele vai carregar a cruz, não? Olha, querido, não é que não vai, né? Tô curioso aqui. A gente está trabalhando com um texto clássico, né? Um texto bastante antigo, numa estrutura alexandrina. Sim. E isso tem uma exigência também para o trabalho dos atores, porque a gente não é muito acostumado com essa construção que tem número de palavras, número de frases dentro dessa construção. E a gente teve esse trabalho junto com os atores para construir, mas o que a gente vai trazer são as estações de toda a Via Sacra de Jesus Cristo até a crucificação e a ressurreição. E a ressurreição, né? Eu confesso que nós estamos conversando aqui, eu fico imaginando as cenas, Júlio, né? Jesus lá no Monte das Oliveiras, Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus, os cegos, as crianças. Os cegos, as crianças e etc. São mais de 80 participantes, são mais de 80 atores, né? Sendo 25 com falas, todos de Guaíba, né, Júlio? O total dá 80. Né? 90% é de Guaíba. Temos uma parte do elenco que é gente, porque a gente abriu audição. Sim. Né? E várias pessoas de Porto Alegre vieram fazer parte do elenco. De Porto Alegre, de outras cidades também, de Campo Bom, tem um ator que vieram fazer audição e entrar no espetáculo. Outros poucos que foram convidados, né? Uns 2 ou 3 que foram convidados, porque a gente abriu a audição para toda a comunidade e para o estado em geral, né? Então, muita gente veio. Que bacana. Muita gente. Que bacana. Como é contar a história de Jesus para vocês? Que emociona só não falar muitas vezes, né? Mas para vocês como produtores, como profissionais, como é contar a história de Jesus à comunidade? Olha, eu já contei muito a história dele do nascimento. É a primeira vez que eu estou contando a morte, né? Mas como é que eu vou dizer? Como eu já fiz muitos natais, inclusive fiz José em Presépio Vivo por 5 anos consecutivos. Mas é a primeira vez que eu faço a Paixão, ela tem um outro peso, né? Ela tem o Natal é mais poético, né? A gente muito pode ir mais, para um lado mais. Que trabalha com outras relações, né? Que é o amor, que é a renovação. Na Paixão, ela tem uma estrutura bem mais difícil, assim, mas mais difícil, dramaturgicamente mais rica também. Porque ela é uma história, é o que fica da história, né? Olha, a gente pode pegar um ateu e ele ter uma grande admiração por Jesus Cristo. Exato. É inevitável que isso aconteça. Exato. Né? Porque é uma história que está aí, a humanidade inteira conhece essa história. E é uma história verídica, é uma história real, né? Aliás, falando em história, a minha pergunta é a seguinte, sobre o texto. O texto, ele é originário da Bíblia? Quem escreveu o texto? Qual o roteiro? Quem escreveu o roteiro para esse espetáculo? Esse texto, ele é muito antigo. Né? Então, como a Nara falou, ele é alexandrino. Alexandrino por quê? É uma estrutura alexandrina, mas o Júlio fez uma readaptou. Tem algumas adaptações. Algumas adaptações. Né? Porque o modo que ele é escrito, o modo que ele é interpretado, a pessoa tem que ler ali umas 3 vezes para entender, porque tem uma sequência diferente, uma coordenação diferente de escrita. Até os próprios atores leram até conseguir gravar, né? Então isso se torna um texto alexandrino, até por causa da rima, ele tem muita rima. Ah, é? Sim. Que interessante. A gente foi conseguindo colocar, assim, não fomos nada pro coloquial, mas o Júlio trouxe o texto para um lugar mais que a gente consiga dar uma certa dinâmica para essa fala. E ter um entendimento. Ter um entendimento mais fácil, né? Por parte do ouvinte, né? Por parte das pessoas que vão acompanhar o espetáculo, né? Não chega a ser fácil. A dificuldade não está em dar o texto, a dificuldade está em conviver com aquela história. Sim. Né? Porque é uma história difícil de conviver com o que a gente faz, né? Em que sentido? Com o que a humanidade faz.
Tu diz aplicar a história de Jesus na vida. A vida, né? Porque ela é a gente está aí fazendo a vida, né? E é um cara que veio e deixou uma história, deixou uma marca com uma história para mudar a humanidade. E até que ponto isso muda a humanidade, mas isso transforma muita gente. Exatamente. E aliás, Jesus pregou bem sempre, ele sempre serviu do nascimento à morte e na ressurreição, ele sempre serviu. E eu acho que isso tem que ficar registrado, né, Nara, né, Júlio? O Jesus nos servindo, né? E quando fala na paixão de Cristo, eu acho que está lá no texto ápice da Bíblia, que é João 3,16, e que Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas para que tenha a vida eterna. Vem daí esse título Paixão de Cristo? Será? Vocês acham que é por aí que vem, não? A Paixão de Cristo vem título, dessa... Porque tem o famoso filme do Mel Gibson, né? Que já levava o título de Paixão de Cristo. Sim. Ela é uma paixão de Cristo. Assim, a gente sempre deu esse título, a Bíblia sempre deu esse título para as estações da crucificação, né? Da via sacra da crucificação. Então, que é diferente do Natal. Natal a gente trabalha com mistérios. Sim. Né? É o mistério do nascimento, é o mistério de Isabel, são mistérios. Na crucificação é uma história muito real, né? Que é o que fica pra gente, assim, é o que todo o ensinamento pensar, né? Que fica da vida desse ser é a história da Paixão de Cristo, né? E que bacana, e você vai poder acompanhar tudo que nós estamos falando aqui, muito mais, né? Porque aqui está se falando muito pouco, né? Em decorrente de tudo que vai acontecer nos dias 17 e 18 de abril, no antigo Matadouro São Geraldo, aqui em Guaíba. Você é convidado, a entrada é franca, né? É free. Aliás, vá cedo. O espetáculo começa às 20 horas em ponto. Vá cedo para você pegar um bom lugar, para você estacionar, porque a quadra ali do antigo Matadouro será totalmente fechada, né? Então tu vai ter que deixar o teu carro um pouco mais distante, se for de carro, obviamente. Se a quadra não fechar, ela vai se fechar. Ela vai se fechar. A gente sabe Com certeza. que é muita gente. Mas ontem obtivemos informação que a quadra será fechada para aquele espaço ali, até ficar de fácil acesso ao Matadouro, né, onde vai acontecer o espetáculo. Sim. A partir das 20 horas, mas repito, chega cedo, por gentileza. Chegue cedo, por gentileza. Falando um pouquinho dessa transformação... Isso. Eu acho que houve uma transformação também para esse elenco, né? O elenco Os Figurantes, que 90% é de Guaíba, né? Sim. Então, no decorrer do tempo dos ensaios e tudo, muitas pessoas vieram nos falar assim, isso está transformando a minha vida. Isso está sendo um momento muito importante. Estou passando por uma dificuldade e isso está me fazendo muito feliz. Está transformando minha vida. Coisa boa. Né? Vieram pessoas para fazer figuração e eu olhei para a pessoa, olhamos para ela, não, mas você pode fazer personagem tal. Mas será que eu consigo? Eu não vim para fazer nada, eu só vim acompanhar. Não, você é a característica que nós precisamos, vem. E essa pessoa está vivendo isso de uma forma que está mudando a vida dela, né? Então, isso é muito emocionante. O ator italiano que interpretou Barrabás no filme Paixão de Cristo, ele dá um testemunho que, pelo olhar do ator, né, que fez o papel de Jesus Cristo, ele sentiu ele sentiu algo tão bom que depois ele veio a se converter, né? Ele virou cristão depois no olhar e o próprio ator, né, o Jim Caviezel, que interpretou Jesus Cristo, né, ele dá o testemunho hoje ainda no mundo inteiro sobre a transformação que o papel do filme trouxe para a vida. E claro, transformação vinda de Jesus Cristo, né, da palavra de Deus. E esse tipo de transformação vocês estão sentindo nas pessoas que fazem parte do elenco e também da produção desse grande espetáculo? De várias formas. Sim. A gente sente a transformação de gente pela história e gente por estar fazendo arte. Né? Tem pessoas, nós temos participantes que são pessoas que parece que não tinham muito, né? Não vou dizer, tinha uma certa tristeza de viver. Isso é um relato que a gente teve de uma pessoa. Sim. Né? Que achou que assim que se transformou fazendo, mas pelo estar fazendo arte. Né? Então a gente acredita que isso, e a gente louva muito. Louva é uma palavra, sei lá. Vai lá louvar ao Senhor, louvar a Deus? É a palavra certa. Também. É a palavra mas certa. A gente louva também muito essas pessoas que
trabalham para construir Sim. isso. Porque aí tem muito mais do que só o elenco que vai estar em cena. Tem toda uma administração pública, tem toda uma equipe de som, de luz, tem toda uma equipe de infraestrutura, de marcenaria, de gente que monta arquibancada, todas essas pessoas têm uma relevância muito grande na construção. Envolve tranquilamente umas 150 ou 200 pessoas, né? Se for contar no geral, né? Eu acho que muito mais. Muito mais. Contra-regra, sem contar camareiro. A gente tem... tem maquiador especial que está vindo de Caxias para maquiar todos os 80. Envolve vem muita gente. Vem gente... imagina, se são 80 pessoas, são no mínimo 80 a 90, 100 que não aparecem, né? Figurinos. Figurinos, né? Pensa quem faz esses figurinos. Pois tem uma equipe, são 4 camareiras, né, para vestir essas pessoas, fora costureira, fora toda uma infraestrutura. Se tu pegar cada setor, é muita gente para trabalhar, né? Por exemplo, no figurino, é costureira, é gente que adereça as roupas, é gente que borda, é gente que é uma gama muito grande em todos os setores, é muita gente. Que o telespectador não vai enxergar esse povo, mas que é muito importante para tudo acontecer, né? E isso é é muita coisa. Né? Que bacana. Tu falaste, Júlio, que tu tá indo e vindo de Caxias de 7 em 7 dias, né? Sim. Já quase virou guaibense, né? Quase. Até porque 23, 24 também esteve aqui realizando a parada do Natal aqui em Guaíba, né? Sim, sim. Que bacana. E eu quero que vocês deixem o convite, né, especial para aquele povo que ainda não se decidiu se não vai assistir esse grande espetáculo. Por favor, façam um convite a esse povo aí. Bem, eu quero fazer um convite todo especial, que venham se emocionar, venham ver, porque a arte emociona. E vocês vão ver a arte pura, né, de um conto mundialmente conhecido, que é A Paixão de Cristo, que tem uma história fascinante. Ela é comovente, tem toda a via sacra, que tem todo o peso da morte de Jesus, mas no final nós sabemos que temos a ressurreição e que novos ares vêm acontecer, né? Então as pessoas querem que elas venham com essa sensação de renascimento, de renovação, de ver um espetáculo que talvez mude a vida de muita gente. Que a gente está construindo, nós somos 4 diretores, né, artísticos, e entre o resto de toda essa equipe, a gente está se esforçando muito para entregar a coisa mais linda para o público que vai assistir esse espetáculo. Quem não conseguir entrar vai ter transmissão, que a gente tem certeza que mesmo na transmissão as pessoas vão se emocionar, e a gente quer entregar uma coisa incrível, um espetáculo maravilhoso para que as pessoas todas se sintam contempladas e felizes de poder ver Guaíba produzindo esse tipo de espetáculo. Tu falou vai ser transmitido. Será transmitido por algum canal em especial, pela internet, ou apenas pelos telões que serão colocados ali? Porque ontem a Lua nos falava que serão colocados telões, né, para as pessoas acompanhar. Ai, gente, aí tu me pegou porque eu não sei tranquilo. exatamente. Como tu falou em transmissão, a gente vai tentar descobrir aqui e vai anunciar depois do proveito. Mas como tu falou em transmissão, eu fiquei curioso. Deixa eu agradecer a presença de vocês aqui. Claro que nós gostaríamos de conversar bastante sobre esse assunto, mas vamos deixar o gostinho para as pessoas ir conhecer lá a peça nos dias 17 e 18, na quinta e na sexta-feira, A Paixão de Cristo, a partir das 8 da noite. Chegue cedo. Tá aqui um conselho. Chegue cedo. E aí, sábado de manhã, depois de tudo acontecer, vocês com certeza vão... Depois que é dever cumprido, né? Que a gente tem certeza que vai ser um super público e que a gente vai ter que fazer essa transmissão, porque a gente não vai conseguir colocar a população toda dentro daquele espaço, que é o que a gente queria, né? Claro. Queremos fazer que esse espetáculo seja calendário de Guaíba. Né? Que venha, faça um sucesso, venha a gente de fora para assistir e fique todo ano. E todos nós estamos trabalhando para isso. E o bacana... Desde a empresa de som, de luz, de infra. A gente está trabalhando para isso se tornar, não só história, para a gente se tornar permanente. E quero fazer um agradecimento aqui a todas as pessoas que estão envolvidas com esse espetáculo, né? Tanto atores, produção, diretores, a cidade, agradecer muito a cidade, muito ao prefeito Marcelo Maranata pelo convite para a gente ter vindo aqui realizar esse trabalho.
Que bacana. Eu quero falar o seguinte, né? Quinta-feira você vai poder assistir o espetáculo. Sexta-feira você vai poder assistir o espetáculo. Mas você pode ver esse espetáculo todos os dias da tua vida. Basta tu querer. Como, Jefferson? Te dou um conselho. Não tem uma Bíblia? Compra uma. Não tem? Vem cá que eu te dou uma de presente. Aí você vai ler toda a história de Jesus, vai conhecer, vai falar com Jesus. Quando você lê a Bíblia, você ouve Jesus falando com você. Então, você já sabe, já conhece, então você vai assistir quinta e sexta-feira o espetáculo ali no antigo Matadouro São Geraldo. Agora, se você não consegue assistir, ou se você vai assistir e quer ficar todos os dias ouvindo e vendo e falando sobre esse espetáculo, sobre a história de Jesus, se você não tem uma Bíblia, passa aqui na rádio que eu vou dar uma de presente para você. Júlio, Nara, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Como eu disse, gostaria de ficar bastante tempo conversando mais também sobre a Claque, essa empresa magnífica de produções que está em Goiânia trazendo esse espetáculo e tem uma gama enorme de outras produções que tem feito pelo estado. Também um abraço ao Davi Souza e o Rubinho Oliveira, que são os outros diretores, né? E a Lua do Rio, foi que nos atendeu ontem, simpaticíssima, hein? Aí a Bruna, desculpa, querida, beijo pra ti. A Bruna foi quem nos fez esse contato, nos permitiu esse contato com vocês, então um beijo pra Bruna também e pra rapaziada do som, a rapaziada que tá na marcenaria, enfim, todo o povo que tá envolvido trabalhando nesse magníssimo evento, tá bom? Já nós voltamos e ok? É que a gente vai esquecer. A Giane, na verdade o contato começou via Giane, que é uma das atrizes que vai fazer parte da peça. Giane, abraço pra ti, querida, que Deus abençoe, viu? Já nós voltamos e falando em Jesus Cristo, essa aqui do Fernandinho é pra nós pularmos o quadro aqui. Galileu, bom dia.